Zônia, a gente falou no momento pit stop de capacete e tudo. A gente quer saber de você. Tua carreira na Fórmula 1. Você correu 2 equipes, foram 3 anos, alguns momentos de testes ali, piloto de testes. Cara, como que foi pra você a experiência de ser um piloto de Fórmula 1? Cara, sem dúvida, assim, a fase mais importante da minha carreira, né? A gente, obviamente, como piloto, sempre quer mais. Ninguém chega na Fórmula 1 pensando em ficar pouco tempo, né? Fazer apenas algumas corridas ou ter resultados ruins, né? Todo mundo pensa da melhor maneira possível, né? Imagina da melhor maneira possível. E comigo não foi diferente. Obviamente, eu queria muito mais. Acho que eu tive momentos ali que me marcaram bastante, momentos que eu sei que eu fiz o meu melhor e realmente não poderia ter extraído mais naquele momento, e teve momentos que faltou bastante coisa da minha parte também, isso sem dúvida. E momentos onde o lado político também me atrapalhou bastante, que acontece com muitos de nós, né? Mas assim, sou muito grato pela minha breve passagem que eu tive ali, né? Eu acho que foram 20 corridas, se eu não me engano. Marquei 8 pontos, se eu não me engano, na época onde pontuava só 6. Os 8 primeiros, eu acho. Os 8. Assim, cara, é que eu falei, né? Claro que eu tinha grandes sonhos, né? Que não se concretizaram, mas é isso. A vida é assim, o esporte é assim. Nem todo mundo alcança aquilo que planeja, e comigo não foi diferente, né? Porque eu realmente planejava muito mais, esperava muito mais e não cheguei nem próximo do que eu gostaria. Mas olhando por outro lado, né? Como se for comparar com tantos pilotos que querem chegar lá e não tem nem a oportunidade de chegar lá, né? Eu acabei alcançando coisas que muitos não puderam alcançar, né? Então também sou grato por esse lado, né? A gente até fala aqui no Pelas Pistas, são 32 pilotos brasileiros que correram na Fórmula 1. Então a gente tá tentando trazer o máximo possível. Aqui você é o 12º dos 12 que já correram na Fórmula 1, então também é bacana poder falar sobre isso. Ô, Antônio, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente já falou sobre o meu caso aqui um pouco, né? Tipo, olhar pra trás, você que tem um filho agora que tá indo super bem, tá no furacão do kartismo mais difícil do mundo ali, já tem resultados bons, então assim, as coisas continuando, tem chance de chegar na Fórmula 1 um dia. Com o que você passou, com o que você aprendeu, você tem alguma coisa que você... Lógico que são épocas diferentes, tudo é, né, daquela época para agora, muita coisa mudou. Mas você acha que tem alguma coisa que você faria diferente para ele, tendo aprendido, né, tudo que você passou? Né, a gente fez a nossa carreira e tem muita coisa a gente olha para, pô, devia ter feito isso diferente, devia ter tomado essa decisão, essa outra. Tem coisa que você aprendeu que você quer passar pro seu filho diferente? Tipo, não sei. Eu acho que, assim, primeiro são épocas bem diferentes, né? Então isso já dificulta um pouco a gente traçar um caminho ideal, né? Mas o que aconteceu comigo como piloto na época, hoje como pai, eu também tenho a mesma dificuldade, né? O que é a dificuldade maior? É tentar adivinhar qual que é o melhor caminho, né? Tomar a decisão Ou melhor, certa. Desculpa te interromper, coisas que você definitivamente não quer fazer pro seu filho, que aconteceram com você e que te atrapalharam. Eu acho que assim, é mais coisas do dia a dia. Não teve nenhuma coisa assim muito marcante, pelo menos na minha carreira, que eu falei, puta, isso aqui com certeza foi errado, sabe? Tem algumas situações que existe um ponto de interrogação, como eu falei no começo do programa aqui. Eu, na minha época de Fórmula 3, eu fui contactado por praticamente todas as equipes de Fórmula 1, tive reuniões com praticamente todas elas. Então, saber qual que seria o caminho certo hoje, olhando para trás, eu não tenho uma resposta, né? Mas existe aquele grande ponto de interrogação. Pô, será que eu fiz a escolha certa? Mas no meu caso, acho que não teve nada assim que eu falei, pô, isso aqui foi muito errado, sabe? Mas no caso dele, eu acho que é mais o dia a dia, sabe? A gente está vivendo
dia a dia, corrida após corrida, né? O automobilismo na Europa está mudando muito, né? Da minha época já mudou demais, né? Por exemplo, o carro, Inglaterra era, assim, disparado o lugar mais forte da Europa. Hoje a Inglaterra hoje a Inglaterra praticamente o automobilismo tá praticamente morto, né? A Itália já está extremamente forte, que na minha época também era morto, né? Era Inglaterra primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar, e depois vinha talvez a Alemanha, algum outro país ali da Europa que tinha alguma coisa ainda, né? Parece que a Inglaterra era tão forte, a Europa toda se juntou para começar a fazer campeonatos europeus e acabou com a Inglaterra, né? Ainda mais o clima da Inglaterra que não ajuda. E agora tá mais difícil ainda, né? Porque desde do Brexit. Desde que a Inglaterra saiu da comunidade europeia, fica difícil transporte para as equipes fora da Inglaterra. Entrar na Inglaterra é uma burocracia tremenda, sabe? Então, acaba enfraquecendo cada vez mais, né? E em termos de campeonatos, vamos assim, falar uma coisa que está mais próxima para o meu filho agora. Ele está numa categoria que ele tem que mudar de categoria no ano que vem. O ano que vem ele já começa a fazer campeonato europeu, campeonato mundial, que já é um outro grupo de equipes, por exemplo, né, do que ele corre hoje, né? As equipes que ele corre, que fazem o campeonato que ele corre hoje, são mais concentradas só na Itália. Então, quando você começa a fazer campeonato europeu, já é um outro bloco de equipes, assim. Então, eu já tô naquela fase, que equipe escolher, sabe? Conversando com todo mundo, que equipe escolher. Então, é aquela mesma história de quando eu era piloto. Será que esse aqui é o caminho certo, sabe? E na sua época, quem fazia isso pra você? Cara, eu tinha um rapaz que me ajudava, mas era muito assim da minha cabeça, sabe? Tipo, era muito... Então nunca teve ninguém que realmente te assessorou? Depois que eu cheguei na Fórmula 1, já tinha, assim, sabe? Assim, no finalzinho. Mas até Fórmula 3, Fórmula 3000, eu fazia muito sozinho as coisas. Tipo, não era o Carl Gerrich? Então, o Carl Gerrich, ele começou fazendo minha assessoria de imprensa. Né? Ele começou fazendo minha assessoria de imprensa, ele que ia lá com os... Sim, portfólios. Portfólio, com CD e tal, e entregava na mão de jornalistas e tal. E depois ele começou a me ajudar com algumas coisas de... Patrocinadores? Patrocinadores não, mas com contato com algumas equipes, assim, sabe? Mas naquela época não tinha... Era tudo boca a boca, sabe? A gente tava falando no programa alguns episódios para trás, que antigamente você precisava de eu não vou dizer um empresário, mas um contato na Inglaterra, alguém que você pagasse ou que você... para ele abrir as portas de querer fazer um treino, um teste, mesmo que seja um Fórmula 3, isso talvez seja uma coisa que se eu pudesse voltar atrás, eu teria, sabe? Mas hoje em dia não precisa mais disso, né? Hoje em dia o cara que mora no Mato Grosso, Manaus, por exemplo, no meio do nada. O cara entra aqui, manda um DM aqui no Instagram. Fala, Trevor Carlin, quero fazer um teste aí, tá disponível, chega aqui semana que vem, faz o banco e a gente vai lá. Quando eu levei meu filho pra Itália, meus contatos eram tudo pelo Instagram. Eu não conhecia ninguém. Eu não conhecia absolutamente ninguém. Não conhecia nem quem eram os donos das equipes, né? Sim. Aí eu perguntava de tal, Instagram, mandavam, pegava o telefone e aí a partir daí começava a desenvolver a conversa, né? E você acha que seu filho crescendo vamos supor, a gente tá olhando agora uns 4 anos pra frente, daqui a pouco, sei lá, Fórmula 4, 3, 2. Você vai querer sua família inteira ainda morando na Europa, seguindo ele para todas as corridas, ou você vai tomar um approach um pouco... Lógico que é difícil a gente saber como é que vai ser. Eu acho que vai depender mais dele do que de mim. Eu acho que ele tem que estar num ambiente que seja confortável para ele, né? Claro que eu como pai, né, e como piloto também, é natural querer estar o mais próximo possível justamente para ajudar. Se eu enxergar um erro ali na frente, tentar desviar ele desse erro, né? Que é o natural do pai, né? Mas vai chegar no momento que eu acho que ele vai tomar a decisão dele. Quero morar ali, quero morar sozinho. Seu pai vinha muito para suas corridas? Não, meu pai não vinha muito. Minha mãe acompanhava um pouco mais, meu pai não vinha, não porque ele não queria, por causa do trabalho, por causa da empresa. Então ele não podia sair muito. E quando eu fui para morar na Inglaterra, eu acho que meu pai ia
2 corridas por ano, né? Uhum. Então eu ficava muito só. E eu acho que isso me atrapalhou também, porque eu era muito, muito novo, né, cara? Então Você tava com quantos anos? eu tava com 15 na época, quando eu fui pra 15 para 16. Você fez quando Fórmula Ford na Inglaterra, não fez? fiz Vauxhall Júnior, que era tá, parecido. equivalente. sem asa, Uhum. pneu Pneu radial. radial, Era legal, puta, né? Truxton, andou em Truxton já? Não? Opa. Aham. Truxton você fazia aquela Nossa. última curva lá, que é Church, que chama. É. Em primeiro você terminava o final da reta em 10º. Dava o muito carro vácuo. não tinha asa, É. então dava um vácuo, aquela reta gigante. Puta, aí a próxima volta passava em 10º, já chegava lá em 3º de novo, no final da reta. Tipo o Moto 3 ali, que os caras É, se quase acham. isso, puta, era legal. Grande escola.